Olá, mais uma vez nessa CIPAT 2020, vamos falar sobre mente aberta, saúde na certa. A Rita Fernandes me convidou para esse tema, mais uma vez eu estou aqui, mesmo que de maneira online, trazendo um pouco mais de informação para vocês. Levando em conta o tema mente aberta, saúde na certa, o que temos que ter em mente? O que devemos pensar? Como devemos pensar? Será que os nossos pensamentos estão de acordo com o que a gente precisa? Então, com o tema que eu escolhi, crenças limitantes e o impacto delas na sua vida, você vai entender como o seu pensamento é motriz para tudo. É com ele que você consegue, é com ele que você vive, é com ele que você se direciona, é o que você atrai. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Vamos lá. Então, vamos lá. O impacto das crenças limitantes. Então, meu nome é Roberta Fioravante, para quem não me conhece, né? Sou fisioterapeuta, tenho certificado pela Escola de Madrid, em osteopatia, formação em microfisioterapia, em medicina germânica, em cinco leis biológicas. Trabalho muito a questão da memória e informação, de como se dá o processo de saúde, como o processo de saúde se instala no corpo. E, recentemente, entrando no meio mental, né? Como a gente sabe que as doenças muitas vezes têm um processo psicossomático, as nossas queixas, as nossas dores, e se tudo isso também vem de psicossomático, por que não a nossa prosperidade, os nossos relacionamentos? Então, foi na formação de Psyche, que é uma técnica que trabalha sobre as crenças limitantes e a hipnose, que a gente foi buscar como é que a gente pode trabalhar a mente. Como é que a gente pode testar a nossa mente, saber de onde vêm as nossas dificuldades, né? Então, é isso que a gente vai falar. Que você cria a sua própria realidade. A sua realidade é criada por suas crenças. Essas crenças, geralmente, elas são subconscientes. Resultados de programas que ocorreram ao longo da sua vida e representam uma poderosa influência no comportamento humano. Então, de onde vêm as nossas crenças? Será que a gente criou isso sozinho? Ou se isso vem de uma sociedade, se isso vem de uma família, de uma espécie, né? Nós, como seres humanos, temos essa capacidade de criar. Nenhum outro animal tem, a não ser o ser humano, né? Seres biológicos que somos. Os animais, eles não criam a mente, eles só desenvolvem, eles só realizam, eles só vivem. A gente é capaz de criar questões para a nossa sobrevivência, a gente é capaz de criar situações, de pensar, de raciocinar. Então, é através das suas crenças que a gente forma a percepção. Através das nossas crenças, do que a gente pensa, do nosso mundo em volta e de nós mesmos. É a partir dessa percepção que a gente desenvolve um sintoma e um comportamento. Porque muitas vezes nós vamos passar pelas mesmas coisas em função de coletivo, só que cada um vai ter a percepção em relação ao que se vive, né? Em função do que a gente está vivendo hoje, nessa pandemia. Algumas pessoas pensam na dificuldade que é o trabalho, outras têm uma percepção, em realidade, não se preocupam muito com a questão do vírus, outras estão preocupadas em que alguém adoeça, em ficar sozinhos. Então, cada um tem uma percepção diante de uma mesma questão. E a gente sabe na neurociência que 95% da nossa consciência é subconsciente. É onde você guarda todos os seus valores, as suas atitudes, as suas crenças. 5% é consciente. 5% é aqui agora, é o meu raciocínio. 95% vai para a minha mente subconsciente, onde ela é governada pelas questões automáticas. Então, se eu já vivi muitas crenças, por exemplo, de dificuldades, o meu corpo ele vai ter mais tendência a ligar com crenças de dificuldade, de medos, de abandonos, de incapacidade. Então, é assim que o nosso corpo ele vai, ao longo do tempo, trazendo a informação. Fica gravado, não só na nossa mente, como nas nossas células, nos nossos tecidos, que são controladas pela nossa mente. E é daí que a gente entende como uma doença psicossomática ou uma questão de comportamento.
Então, são os pensamentos derrotistas que a gente quer mudar, né? As crenças limitadoras, aquelas crenças onde eu não consigo, eu não dou conta, é muito difícil, é mais comum para o corpo ter um pensamento derrotista, porque o negativo é mais fácil de eu olhar e mais fácil de lidar com a informação. Então, o cérebro ele sempre vai estar na informação do negativo. E essas crenças, elas são as bases da sua personalidade. Será que eu sou digno ou indigno? Será que eu sou poderoso ou sou impotente? Eu não sou capaz, eu não consigo, é muito difícil. Eu sou confiante em mim, ou no outro, ou no meu país, ou no meu planeta, ou eu sou desconfiado de tudo? Será que eu pertenço a um grupo ou eu me sinto excluído? Será que eu sou autoconfiante ou dependente de alguém, ou de alguma coisa, ou de um estado, ou de um governo, ou de um médico, né? Para me dizer algo que eu acredite que me sinta mais forte. Será que eu sou mais flexível ou sou mais julgador? Será que eu sou tratado de forma justa ou sou vitimizado? Eu sou amado ou sou odiado? Então, em relação a tudo que é sua crença, mesmo que ela não seja consciente, quando a gente testa uma crença no corpo, muitas vezes a gente se surpreende, né, diante de uma situação. Será que se eu declarar eu sou amado, ou eu me sinto capaz, eu mereço amar e ser amado, será que o meu corpo me apoia ou ele fixa numa informação de dificuldade? Então, as crenças têm consequências positivas ou negativas ao longo da sua vida. Elas afetam os seus humores, os seus relacionamentos, o seu desempenho no trabalho, na sua autoestima, na sua saúde física, até no seu aspecto religioso e cultural. A gente sabe que diferenças religiosas influenciam na crença de uma pessoa, na vida após a morte, ou no que a vida acaba. Tudo isso tem influência no nosso corpo. Mas, Roberto, o que é certo ou errado acreditar? Né? É difícil dizer essa palavra porque cada um tem a sua percepção. Mas a gente sempre tem como mudar uma crença que é frágil para o nosso corpo. A gente identificar uma crença a partir das nossas falas, das nossas dificuldades. Se eu declaro, é muito difícil dar uma aula online, isso vai se tornar uma realidade para o meu corpo, para o meu sistema, para o meu cérebro. E se eu falo, é muito fácil dar aula online, eu estudei, eu consigo falar abertamente com as pessoas, eu sou uma profissional, eu consegui instalar o Zoom no meu computador, eu consegui fazer um PowerPoint. Por que não falar assim como eu falo numa palestra? Eu também posso falar diante de um computador e saber que essa mensagem vai ser entregue, né? Então, essas são as minhas crenças. Mas e se eu coloco, é muito difícil, ninguém vai querer assistir minha palestra, essa coisa do online é uma coisa muito fria. Então, isso se torna uma crença. E a minha crença vai se tornar uma realidade. E as minhas dificuldades vão vir a partir dessa informação. Então, a gente sempre tem uma teoria, né, de dominância cerebral. Será que o cérebro ele é mais analítico ou ele é mais criativo em alguma pessoa? De quando eu falo de uma crença. Então, as experiências da vida frequentemente vão desencadear essa dominância, mais de um lado esquerdo ou do direito, e vão responder a situações específicas. Então, a nossa mente subconsciente, né? Ela vai olhar para tudo isso. Então, a gente tem lá o lado direito, né? Tem um lado mais, o lado direito é um lado mais criativo, mais intuitivo, mais natural, aquela pessoa que pensa com as palavras, com música, com arte, que se expressam, né? E o lado esquerdo, o lado lógico, o lado engenhoso, matemático, racional. Quando a gente está diante de uma informação de crença, será que o nosso cérebro ele atua mais de maneira emotiva ou de maneira mais racional? Será que quando eu penso em que eu sou amado, se eu mereço ser amado, eu vou usar mais o meu racional ou vou usar mais o meu emocional? Então, diante de tudo isso, é importante sempre olhar para o equilíbrio. Eu analisar uma crença, analisar uma informação, olhando para o equilíbrio. Né? Eu sempre tenho que olhar para aquela situação de maneira racional, mas também emotiva. Senão, eu sempre estou sendo muito racional demais e não deixo a emoção tomar conta. Ou eu só deixo a emoção tomar conta e o meu lado racional não impera.
né? Ou não equilibra. Então, é muito importante, diante de todos esses trabalhos, né, que a gente faz, a hipnose, o Psyche, que são técnicas que trabalham a mente consciente, a gente tem que sempre ter em mente trabalhar esse equilíbrio hemisférico. E dentro do Psyche, que é uma técnica que corrige muito essas informações, a gente tem exercícios onde a gente integra o lado direito e o lado esquerdo, os dois hemisférios. Então, a nossa mente subconsciente, que é a que governa o nosso corpo todo, ela que vai coordenar todas as operações do corpo automáticas, né? As funções de frequência respiratória, frequência cardíaca, a parte motora, a digestão, o sono, a temperatura, as nossas respostas de medo, de raiva, de dor, tudo é no subconsciente. A mente subconsciente, ela pensa de maneira literal, não tem tempo. Então, uma informação pode ter sido 30 anos atrás, que o corpo entende como se fosse agora. É a memória de longo prazo. São milhares de eventos por vez, uma média de 40 milhões de bits de informação por segundo. Então, essa é onde estão guardadas a nossa chave, nossa caixa preta. É ali que tudo que a gente vive, que a gente sofre, fica registrado e se transforma em problemas e dificuldades para o corpo. A mente consciente é aquela que estabelece metas, é a que julga, a que define resultados, a que pensa de maneira abstrata, é a ligada ao tempo passado e ao tempo futuro, é a nossa capacidade limitada de memória de curto prazo. Vocês estão ouvindo tudo isso daqui e já esqueceram o que eu falei ali atrás, mas ficou na mente subconsciente, né? Nossa, eu queria tanto lembrar a história, mas me faltam alguns detalhes, né? Ficou gravado na mente consciente. E alguém fala, mas você não lembra que foi assim? A pessoa desceu pela rua? É mesmo. Aí a mente subconsciente traz a informação de memória, mas e de resposta automática. Quando a gente vive uma situação de medo, o simples fato de estar no mesmo lugar, o nosso cérebro já remete que o perigo está ali. Muitas pessoas, quando sofrem um acidente de carro, o fato de entrar no carro novamente remete para um sistema de defesa, de subconsciente de medo, de falta de segurança. Então, a mente consciente, ela tem uma capacidade mais reduzida, né? Ela vai processar 40 bits de informação por segundo. Enquanto que a mente subconsciente tem 40 milhões de bits por segundo, a mente consciente tem só 40. Então, a mente subconsciente vai gravar o que é cheiro, posição, temperatura, local, onde recebeu o último contato. Tudo isso está gravado na mente subconsciente. A mente superconsciente, que é o que a gente busca o tempo todo, pelo menos para algumas coisas na nossa vida, não tudo, que nossa mente não tem essa capacidade de processar tudo para o superconsciente. Que o superconsciente é onde a gente encontra, por exemplo, no processo de meditação, de reza, de oração, de trabalho mental, numa terapia, é onde a gente entende as coisas. É quando a gente traz para o superconsciente, quando a gente entende as nossas questões, né? Quando a gente consegue ver o quadro geral da nossa vida, quando a gente consegue se orientar espiritualmente, acreditar em algo superior, né? Ela ajuda a mente a superconsciente em assegurar que a gente vai estar seguro. E como a gente vai acessar para trazer isso para questões mais seguras, né? Apropriadas no contexto do que a gente precisa no objetivo da nossa vida. É a capacidade infinita de processamento. Então, olha só, quando a gente entende, racionaliza, pensa, sabe o porquê que foi daquele jeito, por que de repente, naquele momento, eu comecei a ter dor de estômago, e o que me trouxe a dor de estômago, e o que eu posso fazer agora para não ter mais dor de estômago? O que eu preciso mudar na minha vida que não vai me trazer nenhuma dor de estômago? É a mente superconsciente que vai trazer essa informação. Então, todo o trabalho que eu busco dentro com os pacientes, com as pessoas que me procuram, é trazer para a mente superconsciente algo do subconsciente. É mostrar, olha, você sabe por que o seu ombro dói? Por que você tem sempre questões de gastrite quando você está vivendo uma questão assim, assim, assim? Ou quando você viveu algo que trouxe essa gastrite, que resolveu o problema,
Enfim, a gente tem como trazer para o paciente, para a pessoa, em terapia, essa informação. Muitas vezes a gente consegue sozinho isso, passando por algo difícil e processando aquelas informações de uma maneira diferente, sabendo que aquilo vai me trazer para uma diferença de vida. Quantas pessoas você ouve? Depois da minha doença, eu mudei muitas coisas, né? Doenças graves, principalmente. As pessoas valorizaram mais a família, o próprio corpo, o trabalho, enfim, né? Após uma aposentadoria, falava, eu era feliz e não sabia. Ou quando mudo de trabalho, nossa, quanto foi bom eu ter aprendido tudo aquilo que eu sofri com o trabalho antigo, com o que eu vivi na minha infância, que hoje eu posso olhar e saber que isso não existe mais e que isso me evoluiu, me fez mais forte. Então, são esses padrões de mente superconsciente que a gente deve explorar. E isso a gente só consegue com autoconhecimento. Não importa de que maneira, se é dentro de uma religião, dentro de uma terapia, ou meditando, ou lendo um livro, não importa. É o autoconhecimento, é entendendo o porquê que eu trago para o meu subconsciente. Do meu subconsciente para o meu superconsciente. Será que a sua vida está no piloto automático? O quanto a gente se deixa governar por tudo que já foi difícil, por tudo que foi complicado, ou o quanto a gente se deixa governar pela informação do que o outro traz, né? Então, suas crenças subconscientes dirigem sua ação e o seu comportamento, e, consequentemente, a sua saúde. Quando a gente repete, isso não é para mim, tô velha demais para isso, nasci pobre, vou morrer pobre, isso nunca muda, eu não consigo, eu não sou capaz, tudo precisa ser perfeito, eu tenho que entregar isso, senão eu posso ter algum problema. Felicidade dura pouco, né? A grama do vizinho é mais verde. Então, olha só, isso são exemplos, mas o quanto você diz de negativo durante o dia? O quanto dessas frases você fala? Ou o quanto, mais importante, dessas frases você pensa, né? Quando Rita falou, Roberto, você consegue fazer uma aula online para a prefeitura esse ano, para a CIPAT? E eu falasse, nossa, mas muito difícil isso que a Rita está me pedindo. Vai ser difícil, eu não vou conseguir. Vou falar, Rita, olha, desculpa, eu não vou conseguir porque é muito difícil isso, né? E eu vou me limitar, né? Hoje eu digo que a pandemia me trouxe crenças, trabalhar crenças limitantes. Eu fui além, eu formei cursos, eu estudei curso online, eu falei mais no Instagram, eu trouxe mais informação para as pessoas. O quanto isso foi importante para mim, se eu tivesse só repetindo, nossa, a pandemia é uma droga, foi tudo muito ruim, foi difícil, Roberta, para algumas pessoas? Foi, né? Mas isso trouxe aprendizado? Provavelmente. Então, é isso que a gente tem que olhar, sempre o lado positivo, na situação mais difícil que existe, ok? Se você acredita que você pode, ou se você acredita que você não pode, você está certo. Então, isso é uma frase do Henry Ford, né? Ele diz: o que você acredita é uma realidade, não importa o quê. Se eu falo, eu sou capaz, ok, eu sou capaz, eu vou conseguir, mesmo que seja difícil. Mas se eu falo, olha, não sou capaz, não vou fazer, nem vou tentar, pode acreditar que o teu cérebro fala, ok, eu vou amarrar tudo que você precisa para que você não consiga. Você vai se sabotar, vai procrastinar, vai dar desculpas, vai falar, depois, amanhã, outro dia, eu só vou fazer isso se acontecer tal coisa, né? São as armadilhas da sua mente subconsciente, para que você não tenha ambição, não acredite, não mude, né? Olha lá, ambição, acreditar e mudar. A gente vive num universo com propósito. As coisas acontecem por uma razão. Frequentemente, uma mensagem existe nos desafios da nossa vida. Tudo que a gente passa traz uma significância, traz uma mensagem. Quando a gente está só na reclamação, no pensamento negativo, e a gente faz isso o tempo inteiro, inconscientemente, né? Se a gente olhasse para aquilo que a gente vive, para um sintoma, para um problema, para uma dificuldade relacional, como uma mensagem, né? A gente estaria olhando a mensagem e falando, ok, vou mudar. Ou não, vou matar o mensageiro antes, nem vou querer olhar isso, não vou nem querer saber o que tem dentro da carta, né? E só vou ficar na vítima, ou só vou ficar na perseguição com o outro. Somos seres espirituais em uma vivência humana, né? O que temos aqui hoje é único.
é uma oportunidade de entender, de olhar, de mudar, né? E o quanto não só a nossa saúde física, a nossa saúde emocional está ligada com isso, também a nossa saúde financeira, nossa saúde relacional, como a gente lida com o outro. E hoje as nossas maiores dificuldades é lidar com o outro, né? Com o outro numa experiência de vivência humana, com o outro também vivendo crenças que ele recebeu, que ele vive, que ele já passou. Então, as nossas maiores dificuldades são com o outro, mas também somos com nós mesmos. Quando eu falo, eu sou assim porque meu marido não me dá atenção. Tá errado. Porque você que atraiu esse tipo de situação, você atraiu esse tipo de homem, você atraiu esse tipo de parceiro, de comportamento, de trabalho, né? Quando eu só quero fazer uma coisa, não quero mudar, eu quero caminhos diferentes, eu quero respostas diferentes fazendo caminhos iguais, né? Então, quando a gente vai ter um falso benefício com essas crenças limitantes, a gente tem. Muitas vezes a gente bota a culpa no outro, a gente se culpa, a gente se sabota, quando a gente precisa ter menos esforço, quando a gente precisa gerar menos risco, é melhor assim, porque se eu tentar mudar, ou se eu tentar acreditar em alguma coisa diferente, eu vou estar mais inseguro. Quando eu diminuo a minha responsabilidade e coloco elas em outras pessoas, quando aquela crença também me dá uma sensação de falsa segurança, né? Ai, não, eu não gosto de fazer nada online, porque o online é esquisito. Mas olha o quanto eu vou deixar de mandar mensagens para as pessoas que estão nas suas casas, que estão numa pandemia, né? Então, quando eu olho para a minha crença limitante, eu olho o que ela está me trazendo. Será que ela está me fazendo gerar menos esforço, menos risco? Será que ela diminui a minha responsabilidade comigo mesmo e colocando a culpa no outro? Será que ela me dá uma falsa sensação de segurança? Então, vamos analisar tudo isso, trazer o que a crença limitante me traz. Se eu pudesse mudar algo na minha vida, agora mesmo, o que eu iria mudar? O que eu mudaria? Por que eu não faço? Por que me impede? Né? Que muda a sua crença, muda o seu destino. Se você puder mudar algo, me diz, o que você poderia mudar? Em qualquer área. O que seria bom? Por que você não faz? O que está te impedindo? Qual é o medo? Né? Qual é a dificuldade que está por trás disso? Então, eu vou trazer para vocês perguntas que podem te ajudar a desenvolver uma meta específica. O que você vai ver na sua vida que vai indicar que você atingiu a sua meta? O que você vai ouvir as pessoas dizendo sobre você quando você atingir essa meta? O que você vai estar dizendo para você mesmo? Como você vai se sentir quando você tiver atingido essa meta? Existem consequências para se você atingir essa meta? Será que algo de muito ruim pode acontecer se eu atingir essa meta? Por exemplo, Roberta, eu quero trabalhar uma crença ligada a eu aceito dinheiro com amor e gratidão. E a gente testa isso. Isso está fraco para o teu sistema. Então, a gente sabe que por mais que você tente, o teu cérebro sempre vai estar ligando com não posso ter dinheiro. O que eu preciso ver na minha vida que vai indicar que eu me libertei disso? Né? O que te segura em ter dinheiro? Eu sou funcionário público, mas eu tenho um sonho de fazer um plano B, ou eu tenho um sonho de fazer um curso que melhore o meu cargo. Por que você não faz? O que vai acontecer quando você fazer? Né? O que você vai ouvir das pessoas quando você atingir isso? Então, esse é um exercício muito bom, onde você consegue identificar, através de uma meta, o que seria uma meta? Algo positivo, importante e na primeira pessoa. Se eu falar, é muito difícil fazer uma aula online, muito difícil gravar um vídeo. O que eu posso declarar que muda isso? É muito fácil fazer um vídeo. E como é que você vai ver que essa meta vai ser atingida? É muito fácil fazer um vídeo e postar. Eu vou ver que eu vou ter mais seguidores, eu vou ver que as pessoas vão se conectar mais comigo, que eu vou poder vender meu produto, aquilo que eu queria vender, aquilo que eu queria alcançar, né? O que você vai ouvir das pessoas quando você tiver alcançado?
principalmente das pessoas que importam para você. Ah, Roberta, é simples assim? Muitas vezes é. Muitas vezes é, porque a gente não coloca numa planilha o que a gente quer. A gente só sabe o que a gente não quer. Eu não quero ser pobre, eu não quero ficar sem dinheiro. Só que o cérebro não reconhece o negativo. O cérebro não reconhece a negatividade. Ele usa a negatividade para defesa. Então, há sempre que trabalhar as declarações de maneira positiva. Porque os pensamentos saudáveis produzem uma química saudável. E não só os pensamentos, mas nossas atitudes. Liberando serotonina, que traz um bem-estar, né, para o corpo. É agradecer todos os dias que você tem, como você é, se aceitar, desfrutar da natureza, de ter um contato com a natureza. Não importa se é um gramadinho com uma flor. Eu não moro no verde, eu não moro aí em Guararema, onde você mora, que está do lado de uma florestinha. Não, mas eu tenho um gramado, eu tenho uma plantinha na minha casa. Eu tenho meu animal de estimação que eu me conecto com ele. Ele é a natureza. É olhar para o céu estrelado, é olhar para a lua, é olhar para o sol, agradecer por ele estar ali iluminando, aquecendo e trazendo vida, né? Agradecer pela chuva que traz esse bem-estar para as plantas, esse refresco, essa vida que é a água. Né? Recordar momentos especiais, sempre quando a gente tira uma foto em grupo, dificilmente alguém vai tirar foto de um momento de chato, de um momento difícil, né? De um momento de situação dolorosa. As pessoas, elas sempre tiram um momento de confraternização, de alegria. Então, recordar é viver, já dizia aquela frase. Olhar para fotos, ouvir vídeos antigos, trazer situações onde você se sentiu muito bem. Libera serotonina, que traz um bem-estar. Dopamina, dormir bem, né? Fazer exercícios diariamente, namorar, traz dopamina. Endorfina, praticar hobbies, fazer o que você gosta, né? Rir com pessoas especiais, cantar, dançar. A ocitocina, que é o hormônio do vínculo, meditar, abraçar alguém, fazer um ato de generosidade, né? Não importa, às vezes a gente pensa que doação é dinheiro, e às vezes a gente quando tem um olhar, um ouvir para um amigo que está com problema, para uma pessoa desconhecida, atravessar alguém na rua, ajudar é qualquer coisa, é um pensamento positivo, é uma reza, né? Quando a gente se sente bem quando faz bem. Isso também são crenças que vão te ajudar, né? Pensamentos, na verdade. Então, se você sabe o que você quer e como você quer, você tem tudo. A mente cria, a mente executa, né? Quando você fala, o que você quer almoçar? Ah, qualquer coisa. Qualquer coisa. Então, eu vou trazer qualquer coisa, o que eu gosto, não o que você gosta. Há sempre que dizer, eu quero meu arroz com um temperinho, eu quero feijão caldoso com temperinho de cheiro verde, eu quero meu bife mal passado, bem passado, com ao molho, à parmegiana, enfim. Eu preciso saber o que eu quero, em tudo na vida, não só o que eu vou almoçar, mas em tudo. Que tipo de parceiro você gostaria, que tipo de trabalho, como você gostaria de olhar para o seu trabalho, né? O que você quer, como é que você almejaria isso? Trace metas, metas que vão te trazer uma situação boa, mesmo no processo de saúde, né? Seja você mesmo, faça o que você gosta. Não tente ser ninguém diferente, né? Não force para os outros para você agradar os outros, agrade-se a si mesmo primeiro, né? Fale o que você sente, fale o que você pensa com todo carinho, né? Sem austeridade, sem agressividade. Esqueça os teus limites, até onde você pode ir, né? Eu só vou até aqui, pronto, eu só consigo ter C, até sênior, até júnior, sênior eu não consigo. Esse cargo para mim não é para mim, eu não sou capaz, né? Esqueça os seus limites. Sente a tua fortaleza, né? Você foi feito por duas pessoas que têm os seus defeitos, né? Que foram feitas por pessoas também que têm seus defeitos, mas dali também sai fortaleza. O que você aprendeu com seu pai, com a sua mãe, com seu avô, com seu tio, com quem te criou? O que você aprendeu com a sua sociedade, com teu filho, né? Sinta essa fortaleza dentro de você, corra riscos, aprenda com os teus medos.
Não adianta eu dizer, não quero ter medo, eu preciso esquecer esse medo, eu não quero ter medo. O medo faz parte. O medo é uma defesa. O que eu preciso ter é aprender com os meus medos, conforme eles me conduzem à sabedoria, à capacidade, a poder, né? Cultive hábitos, hábitos bons, que te tragam benefício. Ignore o negativo. Tire o não. Tire o não consigo. Tire o não vai dar certo, eu não sou capaz, isso é muito difícil. Essas palavras, elas se tornam uma realidade para o teu subconsciente. Ele aceita aquilo como uma verdade. Assuma a sua responsabilidade em tudo, né? Não ponha a culpa em ninguém. É você que atrai todas as questões para a sua vida, positivas e negativas. São os teus pensamentos que atraem. Ao invés de perguntar por que sempre acontecem as mesmas coisas comigo, pergunte-se por que você sempre escolhe os mesmos caminhos. O que você já tentou de diferente? Nunca tentei diferente, eu sempre faço assim, estou sempre reclamando. Então, os resultados vão ser sempre iguais. Até você tornar consciente, até você se tornar consciente do que você quer, do que você precisa, do que foi que aconteceu, de como você pode mudar, o seu inconsciente irá dirigir a sua vida e você vai chamar de destino. Isso é uma frase de Jung. Né, lá, o rabanetezinho brigando. Queria saber quem é o responsável pelo dia de hoje, né? Sou eu mesmo. Sou eu que crio a minha realidade, sou eu que crio o meu dia de hoje, sou eu que crio a minha beleza. A gente fala isso em neurociência. Hoje o cérebro está sendo estudado e cada vez mais há que se olhar para essa parte de crenças limitadoras, de negatividade, de reclamações. Fique 30 dias sem reclamar. Nada. E observe mudanças na sua vida. Eu te desafio a fazer isso, depois me conta. Me manda uma mensagem, pega meu telefone carreta. Mantenha suas crenças positivas, porque as suas crenças se tornam os seus pensamentos. Os seus pensamentos vão se tornar as suas palavras. As suas palavras vão ser as suas ações. As suas ações vão se tornar os seus hábitos. Os seus hábitos vão se tornar os seus valores. Os seus valores se tornam o seu destino. Isso é uma frase de um sábio, Mahatma Gandhi. E eu encerro aqui, trazendo aqui, para você ter saúde, para você ser feliz, não importa de que jeito, você precisa mudar o seu jeito de pensar. Se tiver muito difícil, eu penso, mas o pensamento negativo está ali, e acontecem sempre repetições, faça uma terapia. Hoje tem várias terapias que te mostram o teu caminho, que te trazem um autoconhecimento, que mudam suas crenças, barras ácidas, Psyche, microfisioterapia, leitura biológica, constelação familiar, hipnose, reiki, tudo que te ajuda a trabalhar as suas crenças são importantes, porque elas vão ser o seu destino. Olha só, as suas crenças vão ser o seu destino. Não adianta pôr a culpa em Deus, no prefeito, no chefe, na mulher, no filho. É você e mais ninguém que é capaz de mudar algo. Aqui eu trouxe alguns livros que podem, se alguém quiser se aprofundar. A Biologia da Crença. Bruce Lipton traz informações sobre como nossos pensamentos mudam a nossa biologia, as nossas células, o impacto da nossa crença, dos nossos pensamentos na nossa biologia. Os 4 compromissos toltecas, Dom Miguel Ruiz. São 4 compromissos que ele diz que você pode mudar a sua vida compartilhando desses 4 compromissos. Viktor Frankl. Viktor Frankl é um autor judeu que participou, né, que foi submetido aos campos de concentração, e ele viu daquilo tudo que ele viveu um sentido para a vida dele. É uma história maravilhosa. Quem puder entrar em contato, gostar de ler, quiser ler. O poder do subconsciente, você vai entender mais como esses processos se dão. O livro do Dr. Joseph Murphy. Isso tudo não é filosofia, isso tudo é ciência, tá? Quanto mais a ciência avança, mais ela entende que o caminho de tudo está dentro de nós mesmos. Cada um consigo, no autoconhecimento. Então, era isso que eu queria dizer para vocês. Muito obrigada.
por toda a participação, pelo convite da Rita, pela coordenação do CIPAT 2020, mesmo sendo online, eu agradeço. Para mim está tudo bem, né? Tudo bem para o online, para o presencial. Espero estar com vocês no ano que vem no presencial, ou que o online seja uma realidade daqui para frente. Encurte tempo, traga possibilidades, aproxime mais a gente, né? E quem precisar de algo mais, quem precisar de uma informação a mais, pegue meu contato com a Rita, tá? Muito obrigada, até a próxima.